Nem a perspectiva, nem mesmo a profundidade são o espaço. É com esta frase tanto quanto eloquente que Jacques Monod inicia o subtópico superfície e profundidade. Salienta-se logo de cara que o ser humano não percebe o espaço real só com os olhos, percebe também com todos os seus sentidos, com o tato, com o olfato, com tudo. E mesmo se o fizesse, se o percebesse o espaço apenas com os olhos, a percepção visual vai muito além da compreensão de luz, cor, textura e com o que se mexe quando se tenta criar a ilusão do real na imagem fotográfica e na imagem cinematográfica. A partir daí explica-se sobre a arte objetiva, que se opõe à arte puramente visual e aos limites impostos pela perspectiva. Mas deixemos isso de lado e passemos para a parte cinematográfica da questão sobre superfície e profundidade. No cinema, cada vez mais se tem tentado simular a imagem vista pelo olho humano, dependendo em grande parte da criação de profundidade do campo, isso é, do que se está sendo enquadrado. E por falar em enquadramento, o enquadramento é um recurso clássico da criação de profundidade, usado de maneira pioneira por Orson Welles. A criação dessa profundidade dá uma ilusão muito mais real e tátil e multiangular para a pessoa que está assistindo, e por isso que ela é tão usada para criar um certo realismo no cinema. Os outros recursos são o movimento de câmera, em oposição à câmera parada e de visão geral e planificada, que é característica da primeira instância do cinema, e a regulação da nitidez da imagem. O movimento de câmera ele é muito usado para dar uma ideia assim, tanto uma ideia de dinamismo, quanto uma ideia de que a imagem que você está vendo é a imagem que o seu olho viria se você estivesse naquela situação. Porque você não vê uma imagem completamente parada, o olho está toda hora se mexendo. Então, você ter uma imagem completamente parada é extremamente irreal, dá um toque muito artificial para a imagem. E aí tem a questão da nitidez. Quanto maior a porcentagem nítida da imagem, mais real ela vai parecer, mais profunda ela vai parecer e, portanto, mais real ela vai parecer. Porque o olho do telespectador, se ele vê uma imagem completamente nítida no cinema e ele pode escolher onde focar na imagem completamente nítida, ele tem a impressão que ele está visualizando o espaço real, o espaço ilimitado e real da realidade. Porque se você tem uma imagem que ela é borrada em certos pontos, aquilo não foi criado pelo seu olho. Aquilo foi criado pela lente da câmera. E aí você percebe a interferência de um dispositivo e aquela imagem deixa de ser assim tão real. Mas Jacques Monod faz questão assim de salientar que essa associação da nitidez com a profundidade, ela não é uma regra. Você pode ter uma imagem que não é 100% nítida e ela pode ter uma certa profundidade, e você também pode ter uma imagem 100% nítida e que ela não tem profundidade nenhuma, que ela é chapada. E ele resume isso tudo numa frase só. A profundidade de campo não é a profundidade do campo. A profundidade de campo da lente, do dispositivo, não representa a profundidade do campo, a profundidade do que a gente vê, a profundidade do que está sendo enquadrado, do que está sendo mostrado. E é isso, é basicamente isso que ele fala sobre a superfície e a profundidade. Ele fala assim sobre a criação da profundidade, sobre como isso não pode ser completamente associado à geometria, aquela geometria renascentista, assim. E fala também sobre os truques que os cineastas usam frequentemente para criar essa profundidade e, portanto, dar um toque real à imagem.